É hora de dar uma volta ao mundo pelos lanches. Cada país tem o seu tempero, um tipo de pão e até um jeito de fazer o sanduíche. Conheça alguns deles no Mitos e Verdades da Alimentação. Rápidos de fazer, de comer. Os lanches vêm ganhando cada vez mais espaço nas mesas de todo o mundo. Gosto bastante de baru, de beruti. Kebab eu gosto também. Gosto mais de um hambúrguer. Um dos mais populares, sem dúvida, é o sanduíche. Alguma dúvida? Claro que não, né? A receita original é assim, ó. Pão, carne e pão. Ela foi criada por um homem chamado John Monagle, o Conde de Sandwich, uma vila inglesa que, apesar da importância, não tem mais do que 10 mil habitantes. E o Conde era apaixonado pelo jogo de cartas e pelo sanduíche também, né? Para não perder tempo, ele deixava o pratinho dele aqui do lado e ia lá para as cartas. Então eu imagino que é assim, ficar com um olho nas cartas, outros sanduíches. Falou em sanduíche, falou comigo. O hábito de comer lanches ficou ainda mais forte no século XVIII com a chegada da Revolução Industrial. Que as pessoas tinham menos tempo para comer. Então elas precisavam de alimentação rápida, barata e que fosse fácil transporte. No Oriente Médio, os lanches são com pão pita, esse bem fininho. Mais ao norte do globo, entre os nórdicos, o famoso pão com manteiga ganhou um acompanhamento de cereais e carnes em conserva. Já na Europa, o queijo é a estrela principal dos lanches. E no Brasil, bom, por aqui os temperos se misturaram. Os lanches ganham sempre um toque especial. Um ovinho aqui, um bacon a rolar. Mas afinal, é verdade que um lanche pode substituir uma refeição? Mito ou verdade, hein? Não substitui. Esporadicamente, umas 2 vezes por semana. E não é que é verdade? Mas é claro que não pode ser qualquer sanduíche. Tem que ter proteína, que no caso é a carne ou queijo, ou derivados. Ele tem que ter as verduras, que são responsáveis pelas fibras. E ele tem que também ter um pouco de energia, que vem do carboidrato. No caso, o pão. Dicas anotadas? Então é hora de dar uma volta ao mundo. Ou melhor, nos cardápios de todo o mundo. À primeira vista, ele até pode ser confundido com o nosso popular churrasquinho grego. Mas esse aí é o kebab, como é conhecido na Turquia, ou shawarma na versão dos árabes, ou ainda souvlaki para os gregos. A receita brasileira é uma adaptação. A principal diferença está no tipo de pão e nos acompanhamentos. Nós temos vários tipos de carne também colocadas no espeto. Temos o pão francês e normalmente o molho campanha ou o famoso vinagrete que acompanha essa produção. A base do lanche original é bem simples. Carne grelhada nesse espeto giratório e pão pita. O prato surgiu no século XVII durante o Império Turco-Otomano. Naquela época, os soldados não tinham utensílios de cozinha no campo de batalha e preparavam as carnes em fogueiras espetadas nas próprias espadas. E olha, são tantas opções que eu tô na dúvida qual experimentar primeiro. O campeão de vendas é o de carne. Mohamed é especialista na montagem do prato. Usa pão, pasta de alho, salsinha, cebolinha, tomate e a carne, é claro. Depois de enrolar tudo, o preparo ainda é levemente tostado na grelha. O tempero da carne é um mistério. A gente não conta segredo. O kebab ou shawarma também pode ser feito com frango. Se você ficou na dúvida, tudo bem. Existe a versão mista com os 2 tipos de proteína. Tem ainda essa versão para os vegetarianos recheada com falafel, esse bolinho frito de grão de bico. O cardápio fica completo com os recheios de kafta, esse preparo de carne moída e especiarias.
E o sujô, que ganha um toque de pimenta. Aliás, tem um bom palpite pro lanche fazer tanto sucesso entre os brasileiros. Primeiro por ser saudável, depois pela praticidade, né? Você enrola seu shawarma, come e sai. É uma refeição o shawarma. Saudável sim, mas para garantir a suculência, a carne ganha uma camada generosa de gordura. Então, moderação é a palavra de ordem. E ele vai bastante recheio, podendo chegar até a 1000 calorias um único sanduíche. O Club Sanduíche é um clássico da cozinha americana. O nome não é tão popular por aqui, mas a receita... O que eu conheço é com pão de forma, é isso? Alface, tomate, eu não sei aqui se usa presunto ou não. No Brasil, o presunto é muito usado, mas a versão original leva carne de ave, frango ou peru, além de alface, tomate e maionese. O bacon é opcional. A origem do prato é motivo de disputa. Há quem diga que ele foi criado em um clube particular de Nova York em 1836. Daí o nome, Club Sandwich ou sanduíche de clube. Outra hipótese é que ele tenha sido inventado no restaurante de um cassino em 1894. 3 fatias. Rápido de fazer e saboroso, o lanche faz sucesso por aqui. No restaurante do chefe Júlio Hall, tanta procura rendeu até uma adaptação com um gostinho brasileiro. E a gente acrescenta um ovo caipira na nossa receita. A montagem é bem simples. O chefe põe uma camada generosa de maionese em cada uma das 3 fatias de pão torrado. Nessa primeira tampa a gente vai montar o alface e o tomate, metade do peito de peru. No segundo andar a gente vai colocar o nosso ovo frito. Na nossa última camada a gente vai botar as fatias de bacon e por cima o peito de peru. Só cortar ao meio para ver todas as camadas do lanche. Um sanduíche como este pode chegar a 600 calorias. Para deixar mais leve, tem dica. Vou tentar usar uma maionese light, porque ela faz parte da receita, e tentar usar o menos bacon possível. Como o sanduíche é grande, muita gente considera que equivale a uma refeição e muita gente não consegue comer sozinho. É o caso dos amigos aqui. O Camilo e o Michel, eles pediram um sanduíche só e vão dividir. E eu vi que tem uns toques de bacon e com essa junção o sanduíche ficou incrível, ficou muito bom. Um sanduíche com um pão diferente, delicado, assim, super macio e branquinho. Olha, pode ser novidade pro paladar dos brasileiros. Surpreendente, assim. É bom mesmo. Mas o lanche conhecido como bao faz sucesso há séculos nas ruas da ilha de Taiwan. Ela é feita basicamente de farinha de trigo, fermento, água e açúcar. Mas sabe o que torna o bao tão diferente? É que o pão não é assado, ele é cozido no vapor. Então agora que o pão já ficou pronto, a gente vai tirar ele da vaporeira e agora a gente vai montar o sanduíche tradicional. Prontinho, ele fica assim branquinho, basicamente porque ele é feito no vapor. E aí o primeiro ingrediente é a panceta, a barriga do porco, que foi cozida aí durante mais ou menos 1h30 com alguns temperos taiwaneses. O segundo é uma mostarda em conserva. O terceiro ingrediente é uma farofa de amendoim. É um amendoim torrado e ele é levemente adocicado. A gente vem e coloca uma boa quantidade aqui também. O coentro, que é muito utilizado lá em Taiwan. E ele dá um frescor nessa mistura aqui, nessa composição desse sanduíche taiwanês. Se você acha a panceta muito gordurosa, não tem problema. O chefe adaptou a receita e criou uma variação, digamos assim, um pouco mais light. Então, nesse caso, a gente está substituindo a panceta, que tem a gordura, pelo porco desfiado, né? Olha aí as duas opções do bao lado a lado. Se é bao e é bom.
Esses dois lanches merecem todo o respeito. Senhoras e senhores, conheçam o Croque Monsieur e o Croque Madame. Mas olha, até que não precisa dessa pompa toda não, viu? Apesar de Monsieur significar senhor e Madame ser senhora em francês, esses croques, palavra que por sinal significa sanduíche, nasceram nos cafés de Paris como lanches rápidos. O Croque Monsieur é um lanche clássico francês, é um lanche muito popular, que ele é consumido em todos os lugares de Paris especialmente. O Monsieur é um sanduíche assado ou frito, feito com pão, queijo e presunto. O Madame vem com um ovo por cima. Estes clássicos fazem sucesso há mais de um século. Tiago Bergamini, que é chefe, tudo bem, Tiago? Tudo bem? Vai fazer pra gente hoje, né? Vou fazer. Quanto tempo já de experiência nessa... 15 anos já na... 15 anos. E o povo gosta mesmo? Gosta. O chefe começa preparando o molho bechamel, que vai ser usado depois para gratinar os lanches. A gente põe os brioches tostados, presunto. Aí agora o queijo, a gente coloca sempre o queijo em cima, porque depois a gente vai juntar eles. Então sempre o queijo por cima para ele derreter. O lanche, então, vai ao forno por alguns minutos para aquecer o queijo e o presunto. Depois, hora de complementar a montagem e cobrir o lanche com um molho. Mais alguns minutos no forno e chega a hora de servir. Só que antes, o Croque Madame ganha um ingrediente que faz toda a diferença. Sabe que isso me levou de volta a Paris. Muito bom. Lanches italianos tradicionais e que agradam os mais variados paladares. Como a levíssima piadina. A piadina ela vem de Roma, é uma pizza sem fermento, o tradicional é esse, tomate. Depois você vai fazer diversas variações. Fazer a piadina é fácil. A massa leva água e é bem fininha, como um pão sírio. Depois de preparada, é preciso descansar por 2 horas. Fazendo os disquinhos para fazer a piadina. Só depois ela vai para a frigideira. O recheio mais tradicional leva rúcula, tomate e presunto parma, além de mussarela de búfala. Tá pronto. Uma massa tão suave que, dependendo do recheio, chega no máximo a 200 calorias. Já este outro sanduíche aqui é mais pesado e até enrola a língua para falar. Mozzarella em carrozza. Ó, saiu bem. Mussarela na carruagem. Mussarela na carruagem, essa é a tradução É a do tradução. prato, né? A origem do nome está no formato do pão de forma, que lembra uma carruagem. É um prato típico de Nápoles, que eles usavam muito o pão velho, então recheava-se com queijo que já estava um pouquinho passando, eles aproveitavam e fritavam em azeite. O chefe ensina. Mussarela de búfala, Fatiadinho. colherzinho de alite e uma folha de manjericão. Certo. Os ingredientes ficam bem fechados dentro do pão de forma. Depois de passar na farinha de trigo, nos ovos e na farinha de rosca, o lanche é frito. Esse sanduíche ele pode ter em média de 800 a 1.800 calorias, dependendo do tamanho dele. Tá? Então é um sanduíche bem calórico. Mas o gosto é bem marcante. Quem também não dispensava um lanche saboroso eram os vikings, os bravos guerreiros do mar. A civilização deles dominou as terras do norte da Europa nos séculos 8 e 9. Foram os vikings que inventaram o smørrebrød. Eles tinham o costume de levar, nas longas viagens, o pão de centeio para comer com manteiga e cebola. Em São Paulo, a chefe Denise Gershman é especialista no lanche nórdico. No dia a dia, ele faz parte realmente da rotina das pessoas que não saem para almoçar. Normalmente eles levam uma marmitinha de casa e o almoço é uma refeição fria. Ela explica o nome. Significa pão com manteiga. Smør quer dizer manteiga e brød quer dizer pão.
Ele começou como pão com manteiga e algumas coberturas mais simples. Pode ir desde o pão com manteiga, queijo e presunto até um muito mais elaborado, com camarão, com peixes como salmão, arenque e outras coisas. Mas afinal, como se prepara o lanche viking? Então é uma fatia de pão. Na Dinamarca, normalmente o pão de centeio, mas pode ser usado outros pães também. Eles não costumam usar muito pão feito com farinha branca e diferentes tipos de cobertura. Tem alguns lugares que eles também servem na forma de canapé. Aí são pequenos sanduíches abertos com coberturas frias. Depois de conhecer um pouco do lanche predileto dos vikings, chegou a hora de experimentar. Muito bom. São vários sabores ao mesmo tempo. Muito bom. Os brasileiros também fazem lanches de sucesso. 2 deles têm histórias curiosas que pouca gente conhece: o Bauru e o Beirute. Apesar do nome ser uma referência à capital do Líbano, o Beirute é uma criação brasileira. Do Oriente vem apenas o pão sírio, trazido pelos imigrantes. O lanche ainda leva arroz-bife, presunto ou carne fatiada, queijo, alface, rodelas de tomate e ovo frito. Se você quer um Beirute saudável, quanto mais folhas e verduras você conseguir colocar, salada você conseguir colocar dentro dele, ele vai estar mais saudável. E a gente evitar as frituras. O Beirute foi criado na década de 50 em São Paulo por 2 irmãos donos de uma lanchonete. Eles tiveram como inspiração o Bauru, outro lanche que tem nome de cidade. Se você acha que o Bauru é apenas pão com tomate, presunto e queijo, se engana. A receita original é feita com pão francês, rosbife, queijos derretidos em banho-maria, tomate, pepino em conserva e orégano. O Bauru foi criado em 1937 pelo estudante de direito Casimiro Pinto Neto, que nasceu em Bauru, no interior de São Paulo. Daí o nome do lanche. Ele ia até uma lanchonete e pedia para que tirasse o miolo do pão e colocasse queijo. E aí, conforme foi passando o tempo, as pessoas foram achando que esse lanche faltava um pouquinho de algo nutricional. E assim, pediram para colocar rodelas de tomate também. O lanche foi ficando tradicional e com o passar do tempo, as pessoas pediam o lanche da pessoa que morava em Bauru, do cara que morava em Bauru. E a partir daí o nome foi instituído e não mudou até hoje. Que boa ideia, hein? O Placa Luminosa chega a 40 anos de história com muitos sucessos. A banda conhece o tradicional sanduíche brasileiro de linguiça com vinagrete, mas hoje eles vão experimentar um lanche típico dos nossos vizinhos. A gente vai ter a oportunidade de experimentar. Vai ter. Ok, eu agradeço desde já então. E outra coisa que Alô, irmãos. Um humor e uma tradicional música argentina. Enquanto isso, na cozinha, o chefe Christian prepara o choripán, do espanhol chouriço e pão, ou seja, chouriço e pão. O chouriço é uma espécie de linguiça feita com carne, gordura, temperos e algumas vezes com sangue de porco. Um preparo regado a um molho tradicional da Argentina, muito usado em churrasco, chimichurri, ou, pra gente, chimichurri. O chimichurri, ele tem uma base que é óleo, orégano e outras especiarias que podem ser colocadas, como pimenta. O pão do lanche argentino também é especial, tem erva doce. O pessoal do Placa Luminosa ataca o choripán colocando ainda mais chimichurri. O chuchuga é bom demais. É? Muito bom, muito bom. Ari Nascimento, integrante da banda desde a fundação, no final dos anos 70, até arrisca a explicar por que o choripán é tão saboroso. O adocicado do erva doce que tem no pão combina muito bem com o salgado da linguiça.
Então, mas é exatamente essa a ideia. É o contraste que você tem da erva doce com o sabor das ervas, o salgado da linguiça. Perfeitamente você conseguiu descrever como um verdadeiro chefe, um autêntico degustador de choripán. Um lanche gostoso, mas que pode chegar a 600 calorias. Por ser feito à base de linguiça, é um sanduíche bem gordo e um pouco calórico, porque a linguiça tem um pouco de gordura dentro dela. O nosso amor é lindo. Música brasileira com gostinho argentino. Uma prova de que a rivalidade fica só no futebol mesmo. Saiba mais sobre mitos e verdades da alimentação acessando o Play Plus.